Em 37 anos, a Caatinga perdeu mais de 10% da vegetação nativa, é o que revela um relatório do MAP Biomas. A ação do homem é a principal responsável pela transformação desse bioma. A agropecuária foi a atividade que mais avançou sobre a vegetação nativa no período que foi analisado. Quem traz mais detalhes é a repórter Júlia Pereira. O relatório do MAP Biomas, feito a partir de imagens de satélites, revela que a Caatinga passou por um profundo processo de transformação entre 1985 e 2021. Um quarto de todas as áreas do bioma sofreu modificações devido à ação do homem no período. Mais de 15% do bioma foram queimados, o que representa 13.770 hectares. A perda de vegetação nativa superou 6 milhões de hectares, representando 10% da área mapeada em 1985. Além disso, houve perda de mais de 160 mil hectares de superfície de água. Washington Rocha, coordenador da equipe Caatinga do MAP Biomas, comenta que essas modificações estão ocasionando uma transformação do bioma, sobretudo na expansão das áreas de desertificação, já que no caso de regiões secas, onde há uma má distribuição de chuvas, é a vegetação nativa que regula a presença de recursos hídricos. Apesar de ser detectada a expansão de núcleos de desertificação em regiões do Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte, por exemplo, Washington explica que a situação ainda é reversível e deve ser o foco de políticas públicas. É importante ter uma ideia de que ele chega a um extremo que é irreversível. Antes disso, ele vai aumentando e ele pode ser controlado, revertido, né, com técnicas apropriadas. Por exemplo, como é que controla a erosão? Existe uma série de tecnologias apropriadas de baixo impacto e baratas, como as chamadas barragem inversa e as linhas de pedra que retém o solo, evita a perda do solo, controla a erosão. Existe o recaatingamento, que é a reintrodução de espécies nativas, espécies que estão devidamente já adaptadas ao ambiente e que também se regenerando rapidamente, é uma outra forma de controlar a expansão da desertificação. Então, esse tipo de ações são importantes e devem fazer parte também de prioridade de política pública. A expansão das áreas de desertificação afeta diretamente a vida da população que vive nos 9 estados onde a Caatinga está presente. 5 deles têm mais de 50% de seu território no bioma. O Ceará é o único que fica integralmente dentro da Caatinga. Já a Bahia é o estado com maior área do bioma, abrigando 40,7%. Segundo o coordenador do MAP Biomas, a segurança hídrica e alimentar da população fica cada vez mais ameaçada ao passo que as áreas de desertificação se expandem. A desertificação é um processo que reduz a produtividade, tanto em termos de recuperação ecológica do natural do bioma, como também do sistema produtivo, né, para a geração de alimento, agricultura, a própria utilização de pastagem, tudo isso vem a ser comprometido. Aí você já tem outro ponto, segurança alimentar, né, que afeta a produção agrícola e também o risco ecológico de convivência com o ambiente. Então a população é afetada, tem um potencial de risco muito alto relativo à segurança alimentar, segurança hídrica. O relatório produzido pelo MAP Biomas aponta que a agropecuária foi a principal responsável pela perda de vegetação nativa da Caatinga nos últimos 37 anos. No período, a atividade se expandiu para 6,7% do território, ou 5,7 milhões de hectares. Só no estado do Ceará, o aumento de áreas de pastagens foi superior a 320%. O número quadruplicou desde 1985, quando o monitoramento começou a ser feito. Na Paraíba e no Rio Grande do Norte, as pastagens mais que dobraram. E em Minas Gerais, a agricultura cresceu 131% no período mapeado. Carlos Bocuí, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, ressalta a importância de manter um ordenamento territorial onde se impeça que as atividades econômicas, como a agropecuária, afetem o ecossistema. Segundo o ambientalista, o processo de equilíbrio da Caatinga passa pela recuperação vegetal
como também pela proteção das comunidades mais atingidas. Esse equilíbrio que nós temos que encontrar, ele passa por uma atuação da sociedade no sentido de recuperação, revegetação dessas áreas, de manutenção do grande ciclo hídrico da América do Sul, que é a proteção da Amazônia, e também capacitando a sociedade para lidar com o problema, especificamente focando a necessidade de proteção das comunidades mais vulneráveis, que são aquelas que são afetadas pelo aquecimento global. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.